Esse já é o terceiro ano que eu escolho uma palavra para dirigir o meu ano. E eu vou explicar para você como isso funciona. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thaís Dias, eu sou consultora de imagem. Nesse canal a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, não só sobre imagem pessoal, mas tudo que está relacionado ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. E é por isso que eu trouxe o tema de hoje, que é sobre a palavra do ano. Você já ouviu falar sobre a palavra do ano? Você já colocou uma palavra para o seu ano alguma vez? Ou nunca colocou e está querendo aplicar isso esse ano? Então, vou te falar como eu faço e como tem funcionado muito bem, como que eu vou fazer esse ano. Bom, o ano passado eu escolhi a palavra disciplina para o meu ano. E como que eu escolho a palavra, né, para dirigir o meu ano? É de acordo com aquilo que eu preciso desenvolver mais como pessoa ou como profissional, você vai escolher. Então, por exemplo, no ano anterior, que foi a primeira vez que eu fiz isso de escolher uma palavra, eu coloquei a palavra networking, porque eu estava em Brasília, eu tinha me mudado para lá, tinha um ano, e eu precisava fazer networking para desenvolver o meu trabalho lá. Precisava conhecer mais pessoas para conseguir atender mais pessoas, ter mais clientes, enfim, e conseguir fluir o meu trabalho. Então, essa foi a palavra. E aí eu estive em eventos, em lugares, falei com pessoas para conseguir conhecer mais pessoas. E isso foi fantástico para mim, gente, vocês não têm ideia. E aí fiz networking em tudo quanto é lugar, né? Na igreja, no evento, mas normalmente lugares direcionados para aquilo que eu queria também, né? Então, na igreja já era um lugar que eu frequentava, então eu fiz networking lá. Mas os outros lugares que eu frequentava eram normalmente voltados para o empreendedorismo, porque o meu público-alvo era empreendedoras, né? E ainda é. Então eu estava nesses eventos onde os empreendedores estariam. E isso fez toda a diferença para o meu ano, para o meu faturamento. O ano passado, né, 2024, eu escolhi a palavra disciplina e ela vai se repetir esse ano de 2025. Vou manter a palavra disciplina. Por quê? Vamos lá, eu vou te explicar o que aconteceu em relação à palavra e o ano de 2024 e o porquê que eu decidi continuar com a questão da disciplina esse ano. Eu escolhi a disciplina o ano passado, principalmente por conta da saúde, porque eu precisava, eu não sou uma pessoa muito disciplinada em nenhuma das minhas áreas. Mas quando você vai fazer uma mudança, você precisa escolher um foco, porque senão você vai acabar ficando perdido e não vai conseguir fazer nada. Então, por exemplo, quando eu fazia um networking, era específico para o meu trabalho. É claro que eu formei amigas para um ciclo social voltar mais pessoal, mas não era tanto foco. O foco era o trabalho, tá? Uma coisa acaba acontecendo de consequência, mas você tem que ter um objetivo, um foco, porque senão, se for muitas coisas, você vai acabar se perdendo. Então, por exemplo, a disciplina, eu poderia ser mais disciplinada na organização da minha casa, mais disciplinada na minha saúde, na minha alimentação, na atividade física ou em estudo. Poderia ser várias áreas, certo? Concorda comigo? A disciplina ela se aplica para várias coisas. Mas eu decidi trabalhar a minha saúde. Esse era o foco. E aí, gente, o principal objetivo era a academia, ir todos os dias à academia. E, gente do céu, foi assim uma reviravolta nesse último ano, foi muito legal. Porque uma coisa leva a outra. Eu sim pratiquei exercícios praticamente todos os dias. Claro que tinha dias que a gente acabava falhando por ter uma reunião, um compromisso, alguma coisa assim. Mas eu tentei fazer todos os dias, de segunda a sexta. E aí, isso me deu vontade de melhorar a minha alimentação. E aí eu decidi tirar o açúcar do café. E, gente, foi muito difícil. O pessoal fala 21 dias e ó, vou contar para você, mentira. Não foi 21 dias, foram 3 meses para eu conseguir tomar o café sem açúcar e começar de fato a gostar desse café, tá? Então foi muita disciplina, né? Eu tive que exercer ali a disciplina de tomar café sem açúcar todo dia até gostar. Foram 3 meses
tomando um café que eu não gostava, com ranço, para poder acostumar meu paladar. E aí exerci muito a disciplina nisso. E aí eu queria melhorar o meu fôlego. Então, além de eu comecei a caminhar no começo do ano, que eu não estava na academia, e aí eu decidi começar a correr. E aí eu dei uma corridinha aqui um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando eu vi, eu já estava correndo e já estava gostando, sendo que eu sempre odiei correr. Depois eu entrei para academia, e aí depois mais para frente eu me engravidei, e aí decidi ir para natação. Melhorei muito o meu nado, porque eu sou péssima, eu tenho fobia de mar, na verdade. Então, de lugares que não me dão pé, então isso tem me ajudado a me dar mais confiança, a natação e melhorar o fôlego também, apesar de que na gravidez a gente fica um pouco mais sem fôlego mesmo. E aí agora eu estou fazendo pilates, enfim, e foi reverberando em toda a minha vida em relação à saúde. O fato de eu tirar o açúcar do café também fez com que o meu paladar mudasse em relação ao açúcar. Eu comecei a gostar menos de coisas que são muito doces. Então eu gosto de doce, mas não coisas que são muito doces, sabe? Então eu fui diminuindo a quantidade de doce na minha semana, no meu dia, por conta de tirar o açúcar do café. Acreditem se quiser. Então é uma ação que você escolhe e você fazendo ela direitinho, ela vai reverberar, é como se fosse um eco, sabe? Você dá um grito e ela vai ecoando. Essa ação ela vai ecoando e vai atingindo várias áreas da sua vida. Quando você vê, você já está se tornando uma pessoa muito mais disciplinada em várias áreas e não somente naquela que você se propôs a ser, entende? Então é muito legal escolher uma palavra para o seu ano. E por que eu quero continuar com a palavra disciplina? Porque na questão da saúde eu percebi muita mudança, muita melhora. Outro exemplo que eu não comentei é a questão de comer frutas. Eu não era muito de comer fruta. E agora na gravidez intensificou essa questão do paladar, gente. Né? Muda muito o paladar da gente na gravidez, né? E eu não tô gostando, eu estou gostando menos ainda de doce. Então eu já não estava muito para doce, agora menos ainda. E aí tenho introduzido muita fruta na minha alimentação. E isso é uma coisa que veio muito pela gestação, mas é um hábito que eu estou criando e que eu quero manter, né? É uma disciplina que eu quero manter pós-gestação também. Até porque é um hábito que eu quero transmitir para o meu pequeno, né? Para o Pepe, para que ele também seja saudável, coma bem. E aí a disciplina, eu trabalhei muito nessa questão da saúde no ano de 2024. Mas no ano de 2025, o meu foco não vai ser tão direcionado à saúde, porque eu já criei esses hábitos, eu só vou mantê-los. Agora eu quero criar hábitos em relação ao estudo, principalmente a leitura, que isso tem me pegado bastante. E aí eu tô inclusive com 2 livros aqui para mostrar para vocês. O primeiro, Especialista em Pessoas, do Thiago Bruni. Eu comecei a ler em novembro esse livro, gente. É um livro fácil. Teoricamente é para você ler rápido, mas eu, principalmente agora na gravidez, dá muito sono, né? Então eu começo a ler, eu durmo. E aí eu não consegui terminar de ler ainda. Olha só, falta bem pouco. E o meu objetivo é terminá-lo agora em janeiro, para já começar outro. O objetivo é ter uma constância na leitura, ler todos os dias um pouco, porque eu não leio todos os dias. E aí ter com essa constância conseguir ler um livro por mês pelo menos. Esse é o objetivo. Para quê? Mas por que eu quero ler? Porque também é um hábito que eu quero passar para o meu filho, para o Pedrinho. Então a gente só passa as coisas que a gente tem de exemplo para dar, né? Não adianta eu falar para o meu filho que eu quero que ele leia, que é importante a leitura, que é importante estudar, se ele não me vê lendo, se ele não me vê estudando, se ele não me vê fazendo isso, se ele me vê o tempo todo no celular. Então, isso já é um motivo extra aí para que eu crie esse hábito, mas também porque é importante para mim, para o meu desenvolvimento, para aquilo que eu acredito, para o meu desenvolvimento como profissional e como pessoa. E a leitura é fundamental. Gente, quantos livros eu já li que foram assim um divisor de águas na minha vida? Posso citar vários aqui para vocês.
E é por isso que, por esse motivo que eu quero adicionar esse hábito na minha rotina. Um outro hábito que eu quero adicionar, né, em relação à disciplina e à leitura, é o hábito de fazer o devocional todos os dias, de ler a Bíblia. Então, eu ganhei esse livro, que foi, assim, a pessoa adivinhou que eu tava precisando, sabe? De amigo secreto, devocional para mulheres. E aí tem uma leitura por dia e é uma página só, super curtinha. Aí tem um versículo ali já e a explicação desse versículo. Então, assim, isso aqui vai me ajudar demais a otimizar, a fazer um estudo mais direcionado. Uma outra dica que eu dou e que eu vou fazer aqui é fazer um compromisso com alguém, né? Isso ajuda muito. Então, por exemplo, em relação a malhar todos os dias, a fazer atividade todos os dias, eu postava sempre no Instagram, né? Que eu estava fazendo e tal, e isso parecia que no dia que eu não ia, que eu não postava, parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? Era aquele meu compromisso, não, parecia, eu tinha que postar para dizer que fui. E em relação à leitura, um livro por mês, eu quero me comprometer aqui. Eu vou ler um livro por mês e vou trazer um resumo desse livro aqui para vocês. Eu vou me comprometer com vocês e vocês podem me cobrar. Por favor, me cobrem. Voltem aqui nesse vídeo e falem assim: ué, Thaís, cadê o livro desse mês que eu ainda não vi? Ou manda lá no Instagram para mim: Thaís, qual vai ser o livro esse mês? Porque é de fato uma coisa que eu quero me comprometer com vocês, porque é um compromisso comigo também, né? Além disso, gente, eu amo compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu amo. Meu marido até fala, gente, não preciso ler, porque você lê e faz os resumos todos para mim. Sempre que eu leio um livro, eu quero aplicar, eu quero ensinar, eu quero compartilhar. Então, vai ser estimulante para mim ter esse compromisso de fazer um vídeo de resenha, de resumo de livro. Porque eu amo fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Porque eu amo compartilhar aquilo que eu aprendi, falar daquilo que eu tô lendo. E eu acho que vai ser mais um incentivo. Então, procure sempre associar esse seu novo hábito que você quer criar a alguma coisa que é prazerosa já para você, tá? Então, por exemplo, isso que eu falei, falar sobre o que eu aprendi é prazeroso para mim. Então, vou aprender mais para falar cada vez mais sobre aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu estou associando uma coisa que é um pouco difícil para mim, né, o hábito da leitura, a alguma coisa que é prazerosa, que é o fato de conversar sobre aquilo que eu aprendi, tá? Então, tenta fazer essas associações que vão te ajudar muito mais, tá? E, gente, você conseguir fazer esse. Gente, uma coisa eu tenho que falar. É impressionante o quanto a gente ganha mais autoconfiança quando a gente consegue cumprir com aquilo que a gente se comprometeu a fazer. A gente se leva muito mais a sério. Fala assim, não, puta, olha só, eu falei que eu ia ler todos os dias e eu realmente estou lendo todos os dias. Olha como eu sou confiável. Você confia em si mesma e a sua autoconfiança eleva. Isso é fundamental para você se sentir bem consigo mesmo, para você se amar mais, para você se sentir autoconfiante. E isso vai reverberar, vai ecoar em todo o ecossistema da sua vida, digamos assim. Vocês não tem que fazer, depois vocês vão me falar. Eu quero que vocês façam, coloquem uma palavra, escolham aí uma palavra para o ano de vocês, façam esse compromisso consigo mesmo, tenta fazer um compromisso com mais alguém para essa pessoa te ajudar, te incentivar, te cobrar também, e depois você me fala se ter esse compromisso não fez toda a diferença na sua autoestima, na sua autoconfiança no final do ano. Antes do final do ano, você já vai conseguir me falar. Lá para o meio do ano, se você fizer certinho, você já vai ver a diferença em toda a sua vida, em vários aspectos. É impressionante. E aí, espero que vocês tenham gostado da maneira como eu faço a escolha da minha palavra do ano e de como que eu decido envolver isso. Por exemplo, a questão da disciplina, né? Foi 2 anos seguidos para a gente trabalhar, para eu trabalhar, né? Então, fui o ano passado para trabalhar a questão da saúde e agora para trabalhar a questão da leitura.
E aí, no final do ano, eu vou falar para vocês como foi, em que mais influenciou na minha vida essa questão. E de repente pode ser que ano que vem eu ainda tenha que continuar com essa palavra da disciplina, porque eu ainda tenho outras áreas para melhorar a questão da disciplina, que é, por exemplo, a organização da minha casa. Eu não me considero uma pessoa bagunceira, mas também não sou a pessoa mais organizada do mundo, poderia ser melhor. Então, de repente, é uma coisa que esse ano já vai ser afetado por conta da disciplina da saúde e da leitura, então eu já estou me tornando uma pessoa mais disciplinada, já vou conseguir me enxergar como uma pessoa mais disciplinada e isso automaticamente acaba reverberando pelas outras áreas da minha vida, mas pode ser que eu ainda sinta necessidade de trabalhar isso por mais um tempo. E eu acho importante a gente frisar isso, de que, gente, não é em um mês, não é em 2, não é em 3, leva-se tempo, porque você tem um hábito ao contrário, você tem que criar outro, você tem que substituir. Leva um tempo. Então, por exemplo, para ser uma profissional na área que você atua, não sei que área você atua, por exemplo, eu sou designer de moda. Eu tive que estudar por 4 anos designer de moda e depois tive que fazer cursos, especializações e sempre estou estudando para ser uma profissional melhor. Por que que quando a gente fala de comportamento, você acha que é diferente? Ser disciplinado tem que ser em uma semana e um mês. Não existe isso, gente. É um treinamento e exige técnicas. Então, se você tentar de uma maneira sem ter uma técnica, você vai acabar se desiludindo e desistindo no meio do caminho, porque não é fácil. Um livro que eu indico para vocês lerem, que fala muito sobre isso, sobre a questão de você adicionar novos hábitos, é justamente o livro do Poder do Hábito. É maravilhoso esse livro, nos ajuda bastante, principalmente a ter essa visão de como é difícil instalar um novo hábito, mas ele fala sobre como você pode fazer isso e associando a coisas que você gosta de fazer já, né? Então, é justamente isso que eu falei um pouco antes, você associar um hábito novo a algo que você já gosta. E isso faz toda a diferença, porque a gente sempre busca pelo prazer, né? Então a atividade da leitura em si não vai me dar prazer, mas o depois, o conhecimento que eu ganho, o quanto eu aplico, o quanto eu ajudo as minhas clientes, o quanto eu consigo compartilhar, isso é um ganho muito grande para mim. Eu sempre gosto de contribuir na vida das pessoas. Então eu vou ter esse ganho para associar com uma questão que é mais difícil. E isso eles falam no livro do Poder do Hábito. Então, lê esse livro agora no começo do ano escolhe a sua palavra, que eu tenho certeza que você vai ter um ano maravilhoso, um ano diferente, um ano com propósito. Um beijo e até o próximo vídeo.